Estamos de volta, meu povo, hoje continuando com o nosso curso de alfabetização matemática, álgebra básica, aula 34, sistemas lineares. Vamos ver vários métodos de resolução de sistemas, e sistemas aparecem em vários problemas de matemática, de física, de química, tá? Isso é um conhecimento básico que, se você não souber, por exemplo, resolver um sistema, você não vai conseguir se desenvolver em outras partes da matemática e até em outras disciplinas que você for estudar. Tá bem? Sistema aparece à beça. Então, equação linear. O que é uma equação linear? Uma equação linear é uma equação que, a princípio, se for só com duas variáveis, representa uma reta, uma linha, uma reta, tá? É uma equação do primeiro grau. Ela tem todas as variáveis com expoentes do primeiro grau, né? 2x o x está elevado a 1, 3y, o y está elevado a 1, igual a 5. Ah, professor, isso aqui também representa uma reta? Não, mas é uma extensão desse conceito, tá? É mais ou menos quando você fala assim, eu vou embarcar no avião, né? Embarcar é entrar num barco, né? Mas a gente usa a palavra embarcar também para avião, porque senão eu ia ter que criar um verbo para cada meio de transporte, né? Inicialmente as pessoas viajavam de barco e aí acabou que a gente estendeu essa palavra para vários meios de transporte, não só barco, embarcar no ônibus, né? Aqui é a mesma coisa, né? A palavra linear vem de linha, de reta, inicialmente para duas variáveis. Mas aí a gente estende esse conceito para mais variáveis, tá? Então isso aqui é uma equação linear, isso aqui também é uma equação linear, tá? Por extensão do conceito. Ou seja, o que é? Uma equação em que as variáveis estão todas do primeiro grau, tá bem? Todas do primeiro grau e não tem variáveis multiplicadas, né? Não tem um xy aqui, por exemplo. Tá bom? O que é um sistema de equações lineares? Um sistema de equações lineares pressupõe uma interseção. Pressupõe um E. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu quero achar as soluções dessa equação E, que também são soluções dessa. Você tem um E aqui implícito, tá? Você tem uma interseção aqui, ó. Eu quero soluções dessa equação, que também são soluções dessa equação, tá? Aqui, por exemplo, se você fosse achar as soluções dessa equação 2x mais 3y igual a 5, existe uma infinidade de soluções. Por exemplo, se eu botar x igual a 1 e y igual a 1, dá 2 mais 3 igual a 5, é uma solução. Se eu botar o x igual a 0, ó, 0 aqui, o y dá 5 terços, se eu botar o y igual a 0, o x dá 5 meios. Então existe uma infinidade de soluções para uma equação linear, tá? E no caso de um sistema de equações lineares, eu quero soluções que estão tanto que são soluções dessa equação, quanto soluções dessa. A gente falou que isso aqui representa uma reta, né, no plano cartesiano. A gente não viu isso, mas a princípio você tem uma reta intersectando outra reta, né? Uma reta é formada por muitos pontos, outra reta por muitos pontos. Então você está atrás do ponto de interseção, se é que ele existe, tá bem? Tá? Mas você tem uma equação da reta, né? Essa minha primeira equação representando uma reta, a segunda representando outra reta. Então você quer saber onde estão os pontos, onde estão as soluções que fazem parte das duas retas simultaneamente. Olhando graficamente, seria isso aqui que está acontecendo. Vamos ver métodos de resolução de sistemas lineares de duas equações e duas incógnitas. Você está vendo que tem duas equações, a equação de cima e a equação de baixo, nesse sistema, e duas incógnitas, a incógnita x e a incógnita y, tá? Que você quer descobrir quanto é que vale, de tal forma que satisfaça as duas equações. Lembra que tem um E implícito aqui, ó, tem uma interseção. Eu quero soluções da equação de cima, que também são soluções da equação de baixo. A equação de cima é 3x menos 2y igual a 1. A equação de baixo, 2x mais 3y igual a 18. Vamos ver 3 métodos de resolução, tá? Vocês vão ver logo que um método é muito melhor que o outro. Se eu me afastar aqui um pouquinho, ó, você vai ver, olha a solução pelo primeiro método.
Opa! Olha a solução pelo segundo método e olha a solução pelo terceiro método, né? Parece que o terceiro método é bem mais rápido e vai ser mesmo, certo? Ah, por que eu não estudo só o terceiro método? Porque é aquela história, né? Em matemática a gente não consome informação, a gente produz a informação, certo? Eu costumo dizer que estudar mesmo, né? Entendendo os porquês, praticamente você estuda duas matérias assim, na educação básica, que é português e matemática. Português você tem que produzir um texto, né? Você produz aquela informação quando você faz a sua redação e até extrair informações do texto na interpretação. E em matemática que você tem que produzir a informação não vem pronta para você. Então dá a falsa impressão de que a matemática e o português são mais difíceis. Não são mais difíceis, né? Imagina que você tivesse que produzir informações de história. Você vai ter que ler francês arcaico para descobrir o que aconteceu naquela época, estudar latim do século XIII para poder... Meu Deus do céu, aí a história se torna muito difícil, né? Qualquer outra se torna muito difícil. Se você tivesse, por exemplo, né, descobrir por que a mitocôndrias, as funções das mitocôndrias lá na célula, né? Se você tivesse que descobrir como é que é o sistema reprodutivo lá das plantas e você descobrir realmente isso, aí você ia ver que biologia não é tão simples quanto parece. Da mesma forma, matemática, né? Matemática a gente tem que extrair essa informação. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver para trabalhar, melhor. Então, a gente vai ver os 3 métodos, tá? Você pode, daqui para diante, adotar um dos métodos. Eu acho que você vai adotar o da adição, certo? Mas a gente precisa saber os outros também, porque eles podem ser úteis em vários outros tipos de questões que a gente for fazer. Primeiro método da substituição. Como é que funciona? Eu vou achar uma variável, né, numa das equações e substituir na outra. É só isso. Então, por exemplo, está aqui a primeira equação, 3x menos 2y é igual a 1. Jogo 2y para lá, vai ficar menos 2y, o menos 2y para lá vai ficar 2y, e 1 para cá vai ficar menos 1. Só escrevi ao contrário, 2y é igual a 3x menos 1, e dividir por 2 para achar a variável y. E aí, uma vez que eu determinei a variável y, eu vou substituir na segunda equação, tá? Eu peguei esse 2, passei aqui dividindo, achei que o y é 3x menos 1 sobre 2. Vou substituir o y na segunda equação. Então, a segunda equação vai ficar 2x mais 3 vezes o y, que eu substituí por 3x menos 1 sobre 2. Por isso que é o método da substituição. A gente faz uma substituição de variáveis. É igual a 18. E agora é só resolver essa equação do primeiro grau. E aí, como é que a gente resolve a equação do primeiro grau? A gente já tinha visto, né? Eu não gosto de fazer conta. Então, como eu não gosto de fazer conta com fração, eu vou multiplicar por 2 dos dois lados, porque aí eu vou eliminar esse denominador. Então vai ficar, ó, distributiva 2 vezes 2x, 4x. 2 dividido por 2 vai embora, então vai ficar, ó, 3 vezes 3x menos 1. 2 vezes 18, 36. Aí vai ficar 4x, repetir 3 vezes 3x, distributiva aqui, ó, 3 vezes 3x, 9x, 3 vezes menos 1, menos 3, igual a 36. 4x mais 9x, 13x. O menos 3 vai para lá, mais 3, né? 36 mais 3 dá 39. Então, o x vai dar 39 sobre 13. 39 dividido por 13 dá 3, bonitinho. E agora que eu achei o x, tá? Achei a variável x, eu vou substituir esse x na expressão do y, tá vendo? Então vai ficar, ó, y é igual a 3 vezes o x que eu achei, que é 3, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8 sobre 2, 8 sobre 2, 4. E aí eu achei que x é igual a 3, y é igual a 4, e aí eu tenho no meu conjunto solução, que é o conjunto de todas as soluções, o par ordenado 3, 4. Deu um único par ordenado, tá? Porque, afinal de contas, eu tenho um único ponto de interseção das minhas duas retas. Então, deu um único par ordenado, que é o par ordenado 3, 4. Legal? Esse é o método da substituição. Então, como é que a gente faz a substituição? A gente acha o valor de uma variável numa das equações, ou a de cima ou a de baixo, tanto faz.
a que você escolher. Aí, uma vez que eu isolei essa variável numa das equações, eu substituo na outra e resolvo uma equação do primeiro grau. Né? Quando eu resolver a equação do primeiro grau, eu vou achar uma variável. Aí eu jogo na expressão da outra, eu acho a outra variável, eu tenho o meu par ordenado, que é a minha solução do sistema. Legal? Segundo método, o método da comparação. Tá aqui, ó. 3x menos 2y é igual a 1, uma equação, 2x mais 3y é igual a 18. Ó. 3x menos 2y é igual a 1, 2x mais 3y é igual a 18. No que consiste o método da comparação? Eu vou isolar a mesma variável na equação de cima e na equação de baixo. E aí eu vou igualar as duas, as expressões das duas que eu achei. Você vai ver, olha só. 3x menos 2y é igual a 1. Então, jogo menos 2y para lá. Vai ficar 3x mais 2y igual a 1. O menos passou para lá somando. Legal? E aí, divide por 3. Vai ficar 2x mais 1 sobre 3 é o valor de x. Tá bom? Agora faz a mesma coisa na equação de baixo. 2x mais 3y é 18. Peguei o 3y que está somando, passa para lá subtraindo. Divide por 2, dá o x 18 menos 3y sobre 2. Agora, essa expressão de x que eu achei em cima, eu vou igualar essa expressão de x na equação de baixo, né? Porque, afinal de contas, eu quero um x que satisfaça as duas equações. Lembra que tem um e? Eu quero valores que satisfaçam simultaneamente a equação de cima e a equação de baixo. Então, eu quero que o x seja igual para a equação de cima e para a equação de baixo. Então, eu vou igualar essa expressão de x a essa expressão de x. 2y mais 1 sobre 3 é 18 menos 3y sobre 2. Multiplica cruzado, 2 vezes 2y mais 1, 3 vezes 18 menos 3y, vai ficar 2 vezes 2y, 4y, 2 vezes 1, 2. Distributiva. 3 vezes 18, 54. É só fazer 3 vezes 10, 3 vezes 8. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 8, 24. 30 mais 24, 54. 3 vezes menos 3y, menos 9y. Ótimo, agora passa esse menos 9y para cá somando. 4y mais 9y, 13y. E passa o 2 para lá subtraindo. 54 menos 2, 52. Y é 52 sobre 13, que dá 4. Bonitinho. E aí, uma vez que eu achei o y, eu posso agora achar o x ou na equação de cima ou na equação de baixo. É só substituir o valor do y. Então vai ficar, ó. O x é 2 vezes o y, que é 4, mais 1 sobre 3. Ó. 2 vezes 4, mais 1 sobre 3. 2 vezes 4 dá 8, mais 1, 9 sobre 3. 9 terços é 3. E aí achamos a mesma solução. X igual a 3, y igual a 4, para ordenado 3, 4 no meu conjunto de solução, como a gente já tinha achado aqui, tá? Não sei o que você acha melhor, se é o método da substituição ou da comparação. Né? O que parece mais razoável para você? Para mim, eu acho que dá no mesmo, os dois métodos. Parece que a substituição é um pouquinho maior, mas né, dá tanto trabalho quanto os dois. Agora vamos ver o método que, a meu ver, é o melhor de todos, é bem mais rápido e pode ficar ainda mais rápido, que a gente vai ver no próximo quadro, que é o método da adição. No que consiste o método da adição? A gente vai arrumar um jeitinho dos coeficientes de uma das variáveis ficarem iguais na equação de cima e na equação de baixo. Porque aí quando os coeficientes ficarem iguais, se eu somar as duas equações ou subtrair, dependendo do caso, essa variável vai sumir, só vai ficar outra. Olha para cá, você vai entender melhor, tá? Eu vou igualar esse coeficiente de x e y aqui, tá? Na verdade, eu vou deixar um menos o outro, ó, 6 e menos 6. Para quando eu somar, isso aqui for embora, tá bem? Então vamos lá, olha só. Ó, para você eliminar essa variável y, pega esse 3 que está multiplicando o y aqui embaixo e multiplica a equação de cima toda por esse 3. Pega esse 2 que está multiplicando o y, na verdade é um menos 2, né? Mas pega o 2 que está multiplicando o y na equação de cima e multiplica toda a equação de baixo. Aí você vai ficar assim, com o seguinte, ó, o 3, você multiplicou aqui a equação de cima inteira por 3, que é o coeficiente de y na equação de baixo, tá? E o 2, que é o coeficiente de y na equação de cima, você vai multiplicar toda a equação de baixo. E aí vai ficar assim, ó. Vamos lá.
Multiplicando a primeira equação por 3, vai ficar 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes menos 2y dá menos 6y. 3 vezes 1, 3. Agora, multiplicando toda a equação por baixo por 2. Ó, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 3y, 6y. 2 vezes 18, 36. E aí, se você somar as duas equações, o menos 6y mais 6y vai embora. E aí, rapidinho, a gente acha o x. Ó. 9x mais 4x, 13x. Esse carinha foi embora. 36 mais 3, 39. Já achamos o x. X é 39 sobre 13, que dá 3. Bonito. Tá, agora como é que a gente acha o y? Ah, pega o x igual a 3 e substitui uma das duas equações. Eu substituí na de baixo, por exemplo. Se eu botar x igual a 3, vai ficar 2 vezes 3, mais 3y é igual a 18. E aí, ó, 2 vezes 3 é 6. Mais 3y igual a 18. Ó, 18 trouxe para cá. 3y é 18 menos 6, 12. Y é igual a 4, tá? Então, achamos x igual a 3, y igual a 4. Ah, professor, achei esse método aí enrolado, esse da adição. Não, dá para macetear. Só pegar esse valorzinho que está multiplicando o y aqui embaixo, multiplica toda a equação de cima. Pega o valorzinho que está multiplicando o y lá de cima, multiplica toda a equação de baixo. E aí, você vai igualar os coeficientes aqui, né? Na verdade, deu um simétrico do outro, né? Deu 6 e menos 6. Porque, na verdade, eu não multipliquei por menos 2, multipliquei por 2. Que aí você soma as duas equações ou subtrai as duas, se fossem os dois iguais aqui, 6 e 6. E aí você elimina uma variável rapidamente. E aí você fica só com a outra, né? O método da adição é um método bem rapidinho para a gente chegar onde a gente quer. Beleza? Então, no método da substituição, eu acho o valor de uma variável e substituo na outra, cai numa equação do primeiro grau, e depois que eu achei uma variável, eu acho a outra substituindo. Método da comparação, eu acho a mesma variável na equação de cima e na equação de baixo, e aí igualo e acho a outra variável, e aí depois substituo. E no método da adição, né, eu pego o coeficiente de uma das variáveis, multiplico toda a equação de cima, pego o coeficiente da outra variável, multiplica toda a equação de baixo, da mesma variável, no caso. E quando eu somar ou subtrair as duas, uma das variáveis vai embora, eu fico com a outra, e depois uma vez que eu achei o x, eu vou lá e substituo aqui, por exemplo, e acho o y. Ou seja, são 3 métodos diferentes para fazer o mesmo sistema. Eu recomendo que você conheça os 3, mas que você pegue o método que você acha que é mais razoável para você e adote na hora de fazer os exercícios. Beleza? Vamos para o próximo quadro. Continuando, vamos agora falar de um método para resolver o mesmo sistema anterior, tá? Que é o método que eu chamo de adição rápida, que é o método da adição, tá? Não é algo novo, é o método da adição. Mas é uma automação do método da adição, para que a gente consiga fazer o método da adição de forma, sem pensar no que você está fazendo, tá bem? Como é que eu faria, por exemplo, para eliminar a variável x, tá? Antes a gente estava eliminando a variável y na adição. Como é que eu faria para eliminar a variável x? Eu tenho aqui a equação 3x menos 2y é igual a 1. Não olha porque está em vermelho e azul por enquanto não, tá? E 2x mais 3y é igual a 18. Exatamente o sistema anterior. O que eu faço? Para eliminar a variável x, eu multiplico essa equação de baixo por 3, multiplico a equação de cima toda por 2. E aí vai ficar assim, ó, multiplicando a equação de cima inteira por esse carinha que é 2, vai ficar 2 vezes 3x dá 6x, 2 vezes menos 2y dá menos 4y, 2 vezes 1, 2. Tá bem? Multiplicando a equação de baixo toda por 3, vai ficar 3 vezes 2x dá 6x, 3 vezes 3y, 9y, 3 vezes 18, né? Lembra como é que a gente faz? 3 vezes 10, 30, 3 vezes 8, 24, 30 mais 24, 54. E aí você subtrai uma da outra. Pode ser a de cima da de baixo da de cima,
Tanto faz, vai ficar 6x menos 6x vai embora e vai ficar a variável y, porque eu eliminei a variável x dessa vez. E vai ficar 9y menos 4y, 13y, 54 menos 2, 52. Legal? Aí acho a variável y e de posse da variável y eu acho o x. Tá bem? Mas como é que a gente poderia automatizar esse processo? A gente poderia fazer assim, ó. Esse vezes esse menos esse vezes esse. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Então vai ficar 3 vezes 3, 9. Aqui deu menos 4, então troca o sinal do menos 4. O vermelho troca o sinal, tá? Esse mantém o sinal, esse troca o sinal. Vai ficar 3 vezes 3, 9. 2 vezes menos 2 dá menos 4, troca o sinal, mais 4. 9 mais 4, 13. 13y, já caí aqui direto. Tá? E aí pega esse vezes esse, menos esse vezes esse. Ó. 3 vezes 18, 54. 2 vezes 1, 2. 54 menos 2, 52. Direto. E a gente pega um atalho assim muito louco, tá? E muito rápido. Então, olha só, vamos lá. 3 vezes 3, 9. Menos 4, trocou o sinal, mais 4. 9 mais 4, 13. Pá! 3 vezes 18, 52. Aqui dá 2 vezes 1, 2. 52 menos 2. 3 vezes 18, 54. Menos 2, 52. Eu já caio direto nessa equação. Tá? Fazendo novamente, aqui, ó. 3 vezes 3, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Tá? 3 vezes 3, 9. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Troca o sinal, mais 4. Y. Que eu eliminei a variável x. 3 vezes 18, 54. Tá aqui. 2 vezes 1, 2. Então troca o sinal, menos 2. Vai ficar 13y é igual a 52. Y é igual a 52 sobre 13, que dá 4. E aí você substitui o y igual a 4 numa das duas. Vou substituir na de baixo, vai ficar 2x. 3 vezes 4, 12. Igual a 18. 2x é 18 menos 12, que dá 6. X igual a 3. E aí achamos o valor de x e o valor de y. Vamos praticar isso aí em outros sistemas. Por exemplo, esse sistema aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. Vai ficar 9 menos 8. 9 menos 8y. Lembra que eu estou eliminando a variável x. Eliminando a primeira, ó. 9 menos 8. Y. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 4, 16. 15 menos 16. Então vai ficar 9 menos 8y, que é y. 15 menos 16 igual a menos 1. Rapidinho a gente acha uma variável. Achou y igual a menos 1, substitui uma das duas. Substitui na de baixo, por exemplo. 4x, 3 vezes menos 1 dá menos 3 igual a 5. 4x igual a 8, x igual a 2. Né? É o que eu chamo de adição rápida. É a adição, tá? Porque eu estou multiplicando uma equação e a outra e subtraindo. Mas a gente está fazendo isso de maneira automática. Olha aqui, ó. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. 2 vezes menos 5, menos 10. 3 vezes menos 3 vezes 4 dá menos 12, troca o sinal, mais 12. Y. Agora, esse vezes esse, menos esse vezes esse. 2 vezes 1, 2. 4 vezes menos 1, menos 4, troca o sinal, mais 4. 12 menos 10 dá 2y. 2 mais 4, 6, y é igual a 3, rapidinho. Se eu achei o y igual a 3, substitui o y igual a 3 em uma das duas, eu substituí na de cima, nesse caso. 2x menos 3 vezes 3 dá menos 9 igual a menos 1. 2x é igual a 9 menos 1, que é 8. 2x é igual a 8, x igual a 4. Legal? Ah, professor, quando é que substitui na de cima e quando é que substitui na de baixo? Você substitui na que você quiser, tá? É questão de gosto, tá bom? E questão na hora lá, você escolhe uma e substitui. Beleza? Vamos agora ver resolução de sistemas de 3 equações e 3 incógnitas. É claro que o sistema de 3 equações, 3 incógnitas pode ser feito por substituição, pode ser feito por comparação e pode ser feito por adição também, tá? Só que esses métodos, eles são um pouco trabalhosos. A substituição, que já era trabalhoso para o sistema de 2 equações e 2 incógnitas, fica ainda mais trabalhoso. Comparação também era trabalhoso, fica trabalhoso também aqui. E adição é o melhorzinho dos 3, na minha opinião. E a adição rápida é bem rápido até aqui. Até aqui no sistema 3x3. Então vamos fazer por adição rápida. E a gente já sabe que a adição rápida é uma adição, é uma maneira de você macetear a adição.
né? Fazendo menos conta, sendo mais enxuto, com a solução mais enxutinha. Vamos começar por esse segundo e por esse terceiro exemplo, porque esse primeiro aqui tem uma continha um pouquinho mais chata, tá? Então vamos começar com o segundo exemplo e com o terceiro exemplo. Olha aqui, ó. Eu vou pegar a primeira equação com a segunda, tá? Eu vou eliminar a variável x, e vou pegar a primeira com a terceira e vou eliminar a variável x pelo mesmo método que a gente já tinha visto da adição rápida. Então vamos lá. Pega esse vezes esse, menos esse vezes esse. Lembra? Aí vai pegar esse vezes esse, menos esse vezes esse. Vai pegar esse vezes esse, menos esse vezes esse. Porque, na verdade, eu estou multiplicando a equação de cima por 2, a de baixo por 1, né? Que é o coeficiente daqui, e subtraindo ou somando as duas. Tá bom? Legal? Então, vamos lá. Vai dar esse vezes esse, deu menos 1, né? 1 vezes menos 1 deu menos 1. Esse vezes esse, troca o sinal. Deu 2 vezes 2, 4, troca o sinal. Então, vai ficar menos 1 com menos 4, menos 5. Y. Tá? Aqui eu elimino a variável x, fica y. Agora, 1 menos 2 troca o sinal, vai ficar 1 mais 2, 3e. 3 menos 4, né, porque troca o sinal, 3 menos 4 menos 1. Agora, a primeira com a terceira, tá bem? Podia fazer a primeira com a segunda e a segunda com a terceira? Podia sim, tá? Eu estou fazendo a primeira com a segunda e a primeira com a terceira. 1 menos 2, ó, porque troca o sinal. 1 menos 2 menos 1. 1 mais 1, né, porque troca o sinal. Aqui daria menos 1, troca o sinal, mais 1. 1 mais 1, 2e. Agora, 6, troca o sinal aqui, né? 6 menos 2 deu 4. E eu posso fazer de novo a adição rápida nesse sistema 2×2, porque a gente já vai achar a variável z. Então, vamos lá. Menos 10, ó, que é o produto desses dois. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Aqui deu menos 3, toca o sinal, mais 3. Menos 10 mais 3 deu menos 7. Z. Menos 20, que é menos 5 vezes 4, deu menos 20. 1 vezes 1 dá 1, né? Então, menos 20 com menos 1, porque troca o sinal, menos 21. Opa, menos 7z é igual a menos 21, z é igual a 3. Tranquilo, chegamos no z igual a 3. Agora que eu tenho z igual a 3, eu substituo uma das duas, vou substituir na de baixo. Menos y, 2 vezes 3, 6, igual a 4. Menos y é igual a menos 2, y é igual a 2. De posse do y e do z, eu substituo no x, aqui numa equação que tenha x. Por exemplo, a última, x mais o y, que é 2, mais o z, que é 3, igual a 6. X é igual a 6 menos 5, né, que é a soma dos dois aqui, x igual a 1. Então, x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3. Está aqui meu conjunto de solução, dado por esse terno ordenado, 1, 2, 3. Legal? Beleza? Mais um exemplo, olha aqui, ó. Aqui, eu vou pegar a primeira com a segunda e a primeira com a terceira. A primeira com a terceira também, tá? Primeira com a segunda e a primeira com a terceira. Vamos lá. Vou eliminar a variável x. Vai dar menos 1. Legal? Troco o sinal. Aqui daria menos 2. Menos 1 mais 2. Deu 1y. Aqui. Esse vezes esse. 1 vezes 1. Ó. 1 vezes 1 daqui, que é o coeficiente. 1. Aqui 1 vezes menos 2 deu menos 2. Só que troca o sinal. Vai ficar 1 mais 2. 3e. Tá bem? Aqui, ó. 1 vezes 0, 0. Menos 6, troca o sinal, mais 6. 0 mais 6 deu 6. Bonitinho. Vou pegar a primeira com a terceira, vai dar 1 menos 3, ó. 1 menos 3, deu menos 2. Menos 2 com menos 3, deu menos 5. E aqui vai dar 1 vezes menos 1, deu menos 1 com menos 9, que troca o sinal. Menos 1 com menos 9, deu menos 10. E agora? Agora a gente faz de novo a adição rápida, certo? Que a gente vai eliminar a variável y, vai ficar só com z. Vai ficar menos 5 mais 6, porque troca o sinal. Menos 5 mais 6 deu 1z. Ó, menos 10 mais 12, porque troca o sinal. Ó, menos 10 mais 12. 12 menos 10, 2 é igual a 2.
Beleza. Achamos o z igual a 2. Substitui o z igual a 2 em uma das duas, vou substituir na de cima. Vai ficar y mais 3 vezes 2, que é 6, igual a 6. Y mais 6 igual a 6, y igual a 0. De posse do z e do y, eu substituo numa das equações para achar o x. Vou substituir na primeira, vai ficar x mais y, que é 0, mais z, que é 2, igual a 3. X é igual a 3 menos 2, x igual a 1. Então, conjunto de solução, o terno ordenado, 1, 0, 2. Legal? Tranquilo? Adição rápida. Olha aqui, ó. Mais uma aqui, ó. É o método da adição, tá? Só que a gente automatizou, só isso. Não tem nada demais aqui, tá bom? Vamos lá, vamos eliminar a variável x. Vou pegar a primeira com a segunda e a primeira com a terceira. Lembrando que você pode pegar a primeira com a segunda com a terceira. E pode fazer esse método para sistemas de 4 equações, 4 incógnitas, 5 equações, 5 incógnitas, certo? Por exemplo, esse método ele é muito usado para resolver sistemas de forma computacional, né? Você bota um sistema com equações muito grandes, muitas equações e muitas incógnitas. Se você ficar brincando de xzinho, né? Esse mais esse menos esse vezes esse mais esse menos esse vezes esse, o sistema vai ficando pequenininho, 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 pequenininho. Legal? É fácil você montar um programinha de computador que vai fazendo o sistema ficar bem pequenininho. Você está vendo de 3 por 3, ele vira para 2 por 2, ele vira para uma equação única, que é um sistema 1 por 1, né? A gente poderia chamar de um sistema 1 por 1. Então vamos lá. A primeira com a segunda vai dar menos 6, troca o sinal, menos 4, menos 10. Menos 6, menos 4, menos 10. Esse com esse dá menos 3. Com esse troca o sinal, ó, menos 3 mais 2, deu menos 1. Esse com esse deu menos 18. Menos 18, menos 4, né? Menos 18, menos 4, menos 22. Vamos pegar a primeira com a última. 9 menos 16, 9 menos 16 dá menos 7. Aqui, ó, 6, troca o sinal desses dois. 6 aqui daria menos 8. 6 mais 8 dá 14. Aqui, ó, 30 menos 16, ó, que troca o sinal, dá 14 também. E aí, para não fazer muita conta grande, você está vendo que a equação de baixo toda é múltipla de 7, você pode dividir por menos 7, por exemplo. Vai ficar 10y. Eu peguei a primeira e multipliquei por menos 1, tá? Vai ficar 10y mais z igual a 22, só para dar uma organizadinha. Ah, podia ter feito direto? Podia ter feito direto. Podia ter feito direto. E essa daqui está toda multiplicada por 7, né? Vou dividir por menos 7, ó. Menos 7 sobre menos 7 dá 1. 14 dividido por menos 7 dá menos 2. 14 por menos 7, menos 2. Podia ter feito direto? Podia. Mas vai dar contas maiores, tá? Aqui vai dar contas bem menorzinhas. Vamos lá. Fazendo aqui, ó. Menos 20 com menos 1, menos 21. Z. Menos 20, menos 22, menos 20, menos 22 dá menos 42. Você vê que mesmo assim está dando umas continhas maiores. Z igual a menos 42 sobre menos 21, que dá 2. Bonitinho, achei o Z. Se eu achei o Z, eu substituo em uma das duas, vou substituir nessa, para achar o Y. Y menos 2 vezes 2, que dá 4. Y menos 4 é igual a menos 2. Jogou o 4 para cá, 4 menos 2, 2. Y é igual a 2. E aí, de posse do Z que está aqui e do Y que está aqui, eu acho o X substituindo uma delas. Vou substituir nessa, ó, do meio. X menos o dobro do Y, que é o menos o dobro de 2, né? O dobro de 2, que dá menos 4, menos o Z, que é 2, menos 2 dá menos 6. Ó, x menos 6 igual a menos 6, x igual a 0. Legal? Então, meu conjunto de solução é o 0, 2, 2, terno ordenado 0, 2, 2. Né? Fazendo pelo método da adição rápida. Tá? Que é o método da adição, né? A gente já sabe, né? Que na verdade, quando eu faço a tal da cruzadinha, eu peguei a equação de baixo, multipliquei por 3, a de cima multipliquei por 1, e aí subtraí as duas. Né? Na verdade, o que a gente está fazendo é automatizar um processo que a gente já tinha compreendido. Né? Isso é importante em matemática, né? Para a gente ficar rápido, porque muitas vezes
o tempo de prova é curto, ou então a gente quer ser simplesmente mais rápido, mais eficiente no que a gente está fazendo. Então a gente cria alguns algoritmos, né? A gente entende e depois a gente cria alguns algoritmos para fazerem os nossos cálculos ficarem mais rápidos. Beleza? Então esse foi o nosso curso de sistemas lineares. Espero que você tenha aproveitado, espero que você acerte as questões de sistemas daqui para diante. Valeu, até a próxima!